Meus pais odiaram o pai do meu namorado, ofereceram dinheiro para ele sumir, enquanto minha mãe acidentalmente derramava vinho nele em todos os jantares e criava perfis de namoro para mim pelas minhas costas quando ele recusou o suborno. Então, estou namorando James há quase um ano. E honestamente, tem sido o relacionamento mais incrível da minha vida. Nós nos conhecemos da forma mais inesperada possível durante aquela tempestade enorme que atingiu nossa cidade em abril passado. Meu Uber cancelou quando eu estava no centro e eu fiquei presa naquele temporal sem guarda-chuva porque quem verifica a previsão do tempo hoje em dia? Entrei em uma livraria minúscula para esperar a chuva passar e estava apenas olhando as prateleiras, tentando não molhar tudo, quando esse cara fofo que trabalhava lá começou a conversar comigo sobre o livro que eu estava olhando. Acabamos conversando por tipo uma hora e de alguma forma chegamos ao tópico dos nossos desenhos animados favoritos da infância. Ele é fã de Batman, a série animada, que é o correto aliás. Quando a chuva finalmente diminuiu, ele literalmente me ofereceu o guarda-chuva dele porque ele morava a apenas 2 quadras de distância. Tentei recusar, mas ele insistiu dizendo que eu poderia devolvê-lo outra hora. Então obviamente eu tive que voltar para devolver, certo? Trocamos números e começamos a trocar mensagens, e tudo parecia tão fácil e natural. Ele me chamou para um café naquele fim de semana e o resto é história. James é literalmente a pessoa mais doce que eu já conheci. Ele é inteligente, engraçado, trabalhador e me trata com muito respeito. Ele não é de família rica de forma alguma. Ele cresceu com uma mãe solteira em um bairro bem complicado e pagou a faculdade comunitária trabalhando em tempo integral. Eu admiro muito a ética de trabalho dele. Ele nunca reclama, mesmo quando as coisas estão difíceis. E aqui é onde meu problema começa. Meus pais, bem, eles não são exatamente snobs, mas definitivamente têm expectativas sobre com quem eu deveria namorar. Não somos super ricos nem nada, mas meu pai é bem sucedido e minha mãe vem de uma família tradicional, seja lá o que isso signifique na América. Eles pagaram minha educação em escola particular e minha mensalidade em uma escola de arte bem cara, pelo qual sou grata, mas eles agem como se isso significasse que podem aprovar todas as decisões que eu tomo. Quando mencionei James pela primeira vez, eles pareceram céticos, mas disseram que estavam ansiosos para conhecê-lo. Eu deveria ter desconfiado porque minha mãe perguntou imediatamente onde ele tinha estudado e o que os pais dele faziam. Quando eu disse que ele tinha feito faculdade comunitária e que a mãe dele era auxiliar de enfermagem, ela fez uma careta. O primeiro jantar com meus pais foi um desastre completo. Minha mãe acidentalmente derramou vinho tinto na camisa de James nos primeiros 10 minutos que ele chegou. Ele foi muito gentil rindo e dizendo que não era a camisa de entrevista dele mesmo. Mas então ela fez isso de novo no próximo jantar 2 semanas depois. Como você derrama vinho acidentalmente na mesma pessoa 2 vezes? E nas 2 vezes ela mal se desculpou, apenas entregou um guardanapo e disse algo sobre como algumas manchas nunca saem. Depois disso as coisas pioraram progressivamente. Minha mãe começou a me enviar links de aplicativos de namoro, só por diversão, e artigos sobre como relacionamentos formados no início dos 20 anos raramente duram. Então, na semana passada peguei o iPad dela emprestado para procurar algo e adivinha o que eu encontrei? Perfis de namoro meus em 3 aplicativos diferentes, com fotos recentes que ela deve ter tirado do meu Instagram e essas biografias super vergonhosas que me faziam parecer que eu estava procurando um marido com um fundo fiduciário ou algo assim. Quando a confrontei, ela realmente tentou se defender, disse que estava apenas mantendo minhas opções em aberto e que James parecia legal o suficiente, mas não era exatamente certo para o longo prazo. Eu fiquei furiosa, bati a mão na bancada e disse que era completamente inapropriado e invasivo. Ela agiu como se estivesse magoada e disse que estava apenas pensando no meu futuro. Eu literalmente saí e bati a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Bom, talvez isso a faça perceber o quão sério eu estou. Então, no jantar de domingo, sim, minha família ainda faz esses jantares de domingo forçados. Meu pai começou a fazer comentários sobre como a livraria do James provavelmente não é financeiramente viável na era digital com a Amazon dominando tudo, e perguntou se ele tinha considerado uma carreira mais estável. Minha mãe entrou na conversa perguntando se eu tinha certeza sobre me estabelecer tão jovem e me lembrou que minha prima Teresa tinha acabado de ficar noiva de um cara cuja família é dona de metade dos imóveis da cidade deles. James tem sido tão paciente com tudo isso, tipo paciência de santo. Ele continua dizendo que entende que eles estão apenas me protegendo, mas eu posso ver que isso está começando a desgastá-lo. Na semana passada, depois do jantar, ele ficou muito quieto no caminho para casa. Quando perguntei o que estava errado, ele apenas suspirou e disse: "Acho que seus pais nunca me verão como bom o suficiente para você." Isso partiu meu coração porque ele é bom o suficiente. Ele é melhor do que bom o suficiente. A gota d'água foi ontem à noite, quando eu estava na casa dos meus pais ajudando meu pai a configurar o novo MacBook dele, porque aparentemente ter menos de 30 anos automaticamente me torna suporte técnico. Fui à cozinha pegar água e ouvi meus pais conversando. Meu pai literalmente disse:
aquele garoto está apenas usando ela, ele provavelmente a vê como um bilhete premiado. Minha mãe concordou e disse que eles precisavam intervir antes que as coisas ficassem muito sérias. Fiquei tão chocada que deixei o copo que estava segurando cair e ele se estilhaçou no chão. Eles dois vieram correndo e me viram parada ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em vez de se desculparem, meu pai insistiu. Ele disse que estavam apenas preocupados com minha estabilidade futura e que eu merecia alguém do nosso círculo. Eu perdi a paciência completamente. Disse a eles que James nunca me pediu dinheiro nem se aproveitou de mim de forma alguma. Pelo contrário, ele é irritantemente independente e insiste em pagar sua parte, mesmo que eu ganhe mais do que ele agora com meu trabalho freelancer. Ele apoia meus objetivos e se interessa genuinamente pelo que eu faço. Ele se lembra de pequenos detalhes sobre coisas que eu gosto e me surpreende com presentes atenciosos que nunca custam muito, mas sempre significam muito. Eu disse a eles que estavam sendo elitistas e preconceituosos e que se não podiam respeitar minhas escolhas que ficassem fora da minha vida pessoal. Minha mãe teve a audácia de dizer: "Estamos apenas tentando te proteger de cometer um erro." Eu disse a ela que o único erro seria deixá-los me intimidar a terminar o melhor relacionamento que já tive. Meu pai ficou vermelho de raiva e me disse que eu estava sendo dramática e ingrata depois de tudo que eles fizeram por mim. Peguei minhas coisas e saí ignorando minha mãe me chamando. Mandei uma mensagem para eles mais tarde dizendo que precisava de espaço, mas eles têm bombardeado meu telefone com parágrafos sobre como estou jogando meu futuro fora e sendo manipulada. Estou seriamente considerando morar com James, mas estou preocupada com o que meus pais podem fazer. Eles ainda estão ajudando com meus empréstimos estudantis e eu estou no plano de celular e seguro-saúde da família até o próximo ano. Eu não quero ser financeiramente dependente deles, mas sejamos realistas. Minha renda freelancer ainda não é suficiente para cobrir tudo. Alguém já lidou com pais assim? James disse que eu deveria tentar conversar com eles calmamente mais uma vez, mas honestamente, tenho medo de que eu apenas acabe gritando ou chorando, ou ambos. Parte de mim quer apenas bloqueá-los em tudo e cortar contato, mas eles ainda são meus pais, e por mais tóxicos que estejam sendo agora, eu sei que eles acham que estão cuidando de mim da maneira extremamente equivocada deles. Mas eu não vou deixá-los afastar a melhor coisa que já me aconteceu só porque ele não se encaixa na definição estreita de sucesso deles. James é gentil, honesto, trabalhador e me trata como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo dele. Isso vale mais do que qualquer diploma chique ou conexões familiares. Devo confrontá-los diretamente? Estou preocupada que se eu for morar com James eles me cortem completamente financeiramente, e embora isso seja péssimo, talvez valha a pena para me libertar do julgamento deles. Eu me sinto tão presa entre a família em que nasci e a pessoa com quem quero construir um futuro. Atualização. Ok, então, antes de tudo, muito obrigada a todos que comentaram no meu último post. Eu li literalmente todos os comentários e fiquei honestamente chocada com o quão solidários todos foram. Mostrei alguns deles para James e ele ficou quieto e disse que era bom saber que as pessoas estavam do nosso lado. O que me fez perceber que precisávamos ter uma conversa mais séria porque algo definitivamente estava acontecendo com ele. Na noite seguinte à minha postagem estávamos na casa dele assistindo ao YouTube e durante um intervalo eu simplesmente perguntei diretamente se algo o estava incomodando além da óbvia grosseria dos meus pais. Gente, ele ficou com uma expressão realmente desconfortável e disse: "Tem algo que eu preciso te contar, mas eu não sabia como." Acontece que na semana passada meu pai ligou para James e pediu para se encontrarem para um café. James pensou que talvez meu pai estivesse finalmente tentando se esforçar para conhecê-lo, então ele aceitou. Mas quando se encontraram no Starbucks meu pai passou uns 5 minutos com conversa fiada antes de chegar ao ponto real. Meu pai ofereceu a James $10.000 para terminar comigo e sumir da minha vida. Tipo um cheque de verdade, que ele tirou do bolso do paletó e deslizou pela mesa como um vilão de filme. James disse que apenas olhou para ele em choque completo antes de empurrá-lo de volta e dizer ao meu pai que não estava interessado. Meu pai aparentemente ficou vermelho de raiva e disse que poderia aumentar para 15 se fosse preciso. Eu literalmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tipo, eu sabia que meus pais estavam sendo horríveis, mas isso é um comportamento psicótico de outro nível. James disse ao meu pai que me amava e não iria a lugar nenhum. E meu pai basicamente o ameaçou dizendo algo sobre como homens como você sempre vão embora eventualmente quando algo melhor aparecer. James disse que saiu naquele momento, mas ele estava lutando com a decisão de me contar há dias. Ele tinha medo de que isso arruinasse completamente meu relacionamento com meus pais, mas também não queria guardar segredos de mim. Ele parecia tão estressado me contando isso, como se achasse que eu não acreditaria nele ou algo assim. Eu estava tremendo, tremendo de raiva. Liguei imediatamente para meu pai, mesmo que fossem umas 11 da noite, e quando ele atendeu todo sonolento eu simplesmente explodi. Perguntei se ele achava que meu relacionamento era apenas uma transação que ele podia pagar para sair. Ele tentou se fazer de confuso no começo, mas quando mencionei o valor específico e o Starbucks ele soube que tinha sido pego. E então ele tentou se defender, disse que estava investindo no meu futuro e que sabia como essas coisas acontecem.
e que James acabaria pegando o dinheiro eventualmente. Eu estava gritando tão alto que meu vizinho bateu na parede. James teve que literalmente tirar o telefone de mim porque eu estava prestes a jogá-lo na parede. Eu não consegui dormir a noite toda. James ficou tentando me acalmar, mas eu estava tão magoada e irritada. Na manhã seguinte mandei uma mensagem para minha mãe perguntando se ela sabia disso. Ela me mandou um parágrafo longo sobre como eles estavam apenas preocupados e como esses relacionamentos precoces raramente duram. E não seria melhor descobrir agora do que mais tarde se ele realmente está nisso pelos motivos certos? Os motivos certos. Tipo o quê? Tipo a conta bancária da família? Eu respondi por mensagem que as únicas pessoas me tratando como um caixa eletrônico eram eles tentando me controlar através do dinheiro. Então, decidi que precisávamos resolver isso pessoalmente. Fui até a casa deles naquela noite. James se ofereceu para ir, mas achei que isso só deixaria as coisas mais explosivas. Quando cheguei lá, eles estavam agindo todos preocupados como se eu estivesse tendo algum tipo de colapso. Minha mãe tentou me abraçar e eu literalmente dei um passo para trás e disse para ela não me tocar. Sentamos na sala de estar e eu simplesmente coloquei tudo para fora. Eu disse a eles que sabia sobre o suborno e que nunca tinha me decepcionado tanto com eles em toda a minha vida. Meu pai teve a audácia de dizer que era apenas um teste para ver se James era de verdade. Tipo, o quê? Isso não é um teste. Isso é manipulação emocional. Minha mãe começou a chorar, o recurso dela quando está perdendo uma discussão, e disse que eles só queriam o melhor para mim. Eu perguntei diretamente, o que exatamente sobre James não é o melhor para mim? É que ele é gentil, solidário, trabalhador e honesto. Meu pai realmente disse, e cito, ele não é do nosso círculo Megan, você merece alguém com um histórico e conexões que possam ajudar seu futuro, não atrapalhar. Eu literalmente ri na cara dele. Eu disse a ele que James nunca me atrapalhou, apenas apoiou cada coisa que eu quero fazer. Perguntei se por nosso círculo, ele queria dizer pessoas com dinheiro, porque essa parecia ser a única objeção real deles. Foi aí que minha mãe ficou toda indignada e disse que eu estava sendo deliberadamente obtusa e que a vida não é um conto de fadas e amor não paga as contas. Eu ressaltei que tenho ganhado meu próprio dinheiro há 2 anos com meu trabalho freelancer. E ela teve a audácia de dizer, sim querida, mas quem pagou a educação que te permite fazer isso? E lá estava, o golpe financeiro. Eu sabia que estava vindo, mas ainda doeu. Meu pai se inclinou para frente com um olhar super condescendente e disse que eles tinham pensado cuidadosamente e decidido me dar um ultimato. Ou eu voltava ao bom senso e terminava com James, ou eles parariam de pagar minha mensalidade no meu último semestre e me cortariam financeiramente. Levantei tão rápido que derrubei um copo d'água na mesa de centro deles. Eu disse a eles que eles não podiam me comprar mais do que podiam comprar James. Meu pai também se levantou e nós estávamos literalmente gritando um com o outro pela sala de estar. Ele continuou dizendo que eu estava tomando uma decisão emocional da qual me arrependeria. E eu disse a ele que a única coisa da qual me arrependia era de pensar que eles realmente se importavam com a minha felicidade em vez da imagem deles. Minha mãe tentou fazer a pacificação dizendo que todos deveríamos nos acalmar, mas eu já tinha passado do ponto de me acalmar. Eu perguntei diretamente, se eu ficar com James vocês realmente me cortarão completamente? Meu pai olhou diretamente nos meus olhos e disse que sim, eles iriam. Disse que eu precisava aprender que há consequências para decisões ruins. Então peguei minha bolsa e disse a eles que era tudo o que eu precisava saber. Eu já estava quase na porta quando minha mãe me alcançou chorando e perguntando para onde eu estava indo. Eu disse a ela que estava indo para casa, para o meu namorado que realmente me respeita como pessoa e não como uma marionete que eles podem controlar. Ela agarrou meu braço e tentou me impedir de sair. E eu me soltei com tanta força que tropecei na parede e derrubei um vaso feio. Eu nem pedi desculpas, apenas saí e bati a porta atrás de mim. Chorei a maior parte do caminho de volta para o meu apartamento limpando o rosto nos semáforos e tentando me recompor. Quando cheguei em casa fiquei no carro por uns 20 minutos tentando me recompor antes de entrar. James estava me esperando acordado, já passava da meia-noite, e um olhar para o meu rosto disse a ele tudo o que ele precisava saber. Ele apenas me abraçou enquanto eu chorava mais um pouco sem dizer nada, apenas estando lá. Quando finalmente me acalmei o suficiente para falar, contei tudo a ele. Ele ficou muito quieto e perguntou se eu tinha certeza de que queria desistir da minha mensalidade por ele. Ele disse que entenderia se eu precisasse dar um passo para trás no nosso relacionamento para terminar a faculdade, que talvez pudéssemos nos reconectar depois que eu me formasse. E isso só me fez chorar mais. Porque mesmo quando meus pais literalmente tentaram suborná-lo para sair da minha vida, ele ainda estava colocando minhas necessidades em primeiro lugar. Eu disse a ele que absolutamente não, que não deixaria meus pais ditarem minhas escolhas de vida por meio de manipulação financeira. Ele perguntou se eu tinha certeza umas 10 vezes, até que finalmente tive que segurar o rosto dele e dizer, sim, tenho certeza. Para de me perguntar isso. Eu tenho economias suficientes para cobrir cerca de metade da mensalidade do meu último semestre se eu esticar ao máximo. O James se ofereceu para me emprestar o resto,
mas eu não quero começar nosso futuro com esse tipo de dívida entre nós. Estou me inscrevendo para ajuda financeira emergencial e procurando opções de bolsas de última hora. Talvez eu precise trancar um semestre e trabalhar em tempo integral para juntar dinheiro, o que é péssimo porque estou tão perto de terminar. Mas prefiro atrasar meu diploma a deixar meus pais controlarem minha vida. Alguns dos meus clientes freelancers disseram que talvez consigam me dar mais horas de trabalho, então pelo menos isso já é alguma coisa. Meus pais têm lotado meu celular com mensagens, alternando entre chantagem emocional e sermões sobre o mundo real. Acabei silenciando as conversas porque simplesmente não consigo lidar com isso agora. Minha irmã mais nova chamada Rose me mandou uma mensagem perguntando o que aconteceu porque minha mãe passou o dia todo chorando. Quando contei para ela a versão resumida, ela ficou horrorizada. Ela sempre foi a filha boazinha que faz tudo o que eles querem, mas até ela acha que isso passou dos limites. Já levei a maior parte das minhas coisas importantes para o apartamento do James, já que meu contrato de aluguel acaba em 3 semanas de qualquer jeito. Nós já planejávamos morar juntos no próximo mês, mas agora estamos adiantando o plano. O apartamento dele é minúsculo e vamos ficar praticamente um em cima do outro o tempo todo, mas vale a pena para me livrar do controle dos meus pais. O James tem sido absolutamente incrível em tudo isso. Ele fica me lembrando que vamos resolver tudo juntos e eu acredito nele. Ontem, enquanto empacotávamos algumas das minhas coisas, ele encontrou uma tira de fotos de cabine da nossa terceira saída juntos e colou na geladeira com um sorriso bobo no rosto. Foi nesse momento que eu tive certeza de que fiz a escolha certa. Então, é isso. Estamos quebrados e estressados, mas juntos. Hoje vou solicitar um empréstimo e procurar um plano de celular mais barato, já que provavelmente vão me tirar do plano familiar em breve. Se alguém tiver conselhos sobre opções acessíveis de seguro de saúde, eu agradeceria muito porque essa é minha próxima preocupação. E podemos falar sobre o quão insano é oferecer dinheiro para alguém terminar com sua filha? Tipo, eles realmente acharam que isso funcionaria? E se tivesse funcionado, achavam que eu nunca descobriria? Eu fico repetindo isso na minha cabeça e me irritando de novo toda vez. Atualização 2. Ok. Por onde eu começo com tudo o que aconteceu desde a minha última atualização? Os últimos 6 meses foram uma montanha-russa literal de emoções, estresse e pequenas vitórias. Eu estava querendo postar há tempos, mas a vida tem sido tão caótica que mal lembro de carregar meu celular na maioria dos dias. Então, primeiro de tudo, nós sobrevivemos. Literalmente sobrevivemos ao pesadelo financeiro que aconteceu depois que meus pais me cortaram. Não foi bonito nem fácil, mas ainda estamos aqui, ainda juntos. E honestamente, de algumas maneiras estranhas, sou quase grata pelo que aconteceu porque aprendi muito sobre mim mesma que nunca teria descoberto se tivesse permanecido na minha zona de conforto. Vamos começar com a situação da faculdade porque essa foi a crise mais imediata. Depois de uma tonelada de e-mails de pânico e 3 reuniões separadas com o departamento de ajuda financeira, consegui juntar ajuda de emergência e empréstimos suficientes para cobrir meu último semestre. Tive que largar uma das minhas disciplinas eletivas porque exigia materiais caros que eu não podia mais pagar, mas ainda estava no caminho certo para me formar. O primeiro mês no minúsculo apartamento de James foi uma adaptação. Nós nos amamos, mas compartilhar repentinamente um banheiro do tamanho de um selo com alguém que usa mais produtos para o cabelo do que eu foi um desafio. Sim, James tem um cabelo incrível. E não estou nem um pouco com inveja. Tivemos nossa primeira briga de verdade quando usei acidentalmente o condicionador caro dele como creme de barbear porque as embalagens são idênticas e a iluminação do chuveiro é péssima. Ele não falou comigo por umas 3 horas, o que pareceu uma eternidade. Consegui mais 2 clientes freelancers e comecei a fazer turnos noturnos em um café perto do campus para pagar as contas. James assumiu horas extras e começou a fazer alguns trabalhos paralelos, ajudando pequenas empresas com suas mídias sociais. Entre nós dois estávamos trabalhando algo como 140 horas por semana, o que significava que mal nos víamos, exceto para desabar na cama à noite e reclamar dos nossos pés doloridos. Nossa dieta nos primeiros 2 meses foi basicamente miojo, sanduíches de pasta de amendoim e os doces que eu conseguia trazer do café. Perdi uns 10 quilos sem tentar porque em alguns dias eu estava literalmente cansada demais para comer. James estava constantemente fazendo esses pequenos pacotes de proteína com ovos cozidos e queijo que ele deixava na geladeira com post-its em forma de coração. Era adorável e deprimente que estávamos nos comunicando mais por bilhetes na geladeira do que por conversas reais. Meus pais tentaram me ligar cerca de uma vez por semana no primeiro mês, ignorei a maioria deles, mas finalmente atendi um dia enquanto caminhava entre as aulas. Minha mãe começou com uma voz falsamente alegre, perguntando como eu estava como se nada tivesse acontecido. Quando eu não entrei no jogo dela, ela mudou para chantagem emocional dizendo quão preocupados eles estavam e como só queriam conversar sobre as coisas. Eu disse a ela que não havia nada para conversar, a menos que eles estivessem ligando para se desculpar por tentar subornar meu namorado e ameaçar me cortar financeiramente. Ela ficou toda indignada e disse que eu ainda estava sendo dramática e que eu precisava entender a perspectiva deles como pais que só queriam o melhor para mim. Eu literalmente ri alto no meio do pátio e disse a ela que se a versão deles de melhor para mim era controlar minha vida pessoal através de manipulação
situação financeira, então tínhamos definições muito diferentes da palavra melhor. Foi aí que ela revelou o motivo real da ligação. Eles haviam reconsiderado e estavam dispostos a me ajudar a superar esse momento difícil se eu concordasse em me encontrar com eles e ter uma discussão racional sobre meu futuro. Eu perguntei diretamente se isso significava aceitar que James não fazia parte desse futuro, e ela fez uma longa pausa antes de dizer que eles só queriam que eu mantivesse a mente aberta sobre todas as minhas opções. Eu desliguei na cara dela e imediatamente tive um mini ataque de pânico em um banco porque parte de mim estava tão tentada a ceder, estávamos tão quebrados, tão estressados, tão exaustos o tempo todo. Mas eu sabia que se cedesse agora estaria sob o controle deles para sempre. Minha irmã Rose tem sido o único ponto positivo em todo esse drama familiar. Ela ainda mora em casa enquanto termina o ensino médio, então tem sido minha espiã lá dentro. Segundo ela, meus pais têm dito a todos que estou passando por uma fase e tirando um tempo para me encontrar. Aparentemente eles têm agido como se todo esse arranjo fosse minha escolha e estão apenas esperando pacientemente que eu volte ao bom senso. Rose me enviou sorrateiramente algum dinheiro do trabalho de babá algumas vezes, o que me fez chorar na sala de descanso do trabalho. Eu disse a ela para guardar. Não quero que ela se meta em problemas, mas significou muito saber que ela estava do meu lado. O momento mais surreal aconteceu cerca de 3 meses depois, quando encontrei minha mãe no Target. Eu estava comprando shampoo com desconto e remédios genéricos para resfriado, porque, é claro, fiquei doente durante a semana de provas. E de repente lá estava ela perfeitamente arrumada com um carrinho cheio de coisas que eu costumava considerar garantidas. Ela parecia chocada em me ver, especialmente porque eu provavelmente parecia um lixo absoluto. Cabelo não lavado, olheiras e usando o moletom de James porque todas as minhas roupas estavam sujas. Por um segundo pensei que ela fingiria não me ver, mas então ela fez uma expressão preocupada e perguntou se eu estava me sentindo bem porque eu parecia cansada. Eu disse a ela que estava resfriada e no meio das provas. Ela instantaneamente entrou no modo mãe dizendo que eu precisava descansar mais e tomar vitamina C e se ofereceu para me comprar remédios de verdade em vez daquelas coisas genéricas. Foi tão bizarro porque por um minuto parecia normal, como se nada tivesse acontecido entre nós. Ela perguntou sobre minhas aulas e pareceu genuinamente interessada quando eu disse que estava indo bem apesar de tudo. Então ela estragou tudo perguntando se eu ainda estava com aquele garoto, com um toque de desgosto na voz. Quando eu disse que sim, James e eu ainda estávamos juntos e muito felizes, toda a atitude dela mudou. Ela disse que meu pai e ela ainda esperavam que eu reconsiderasse minhas escolhas e que a porta estaria sempre aberta se eu decidisse ser razoável. Apesar de todo o estresse e exaustão, eu estava realmente prosperando academicamente. Sem a rede de segurança do dinheiro dos meus pais, me tornei super focada e determinada. Eu não ia desperdiçar uma única aula que estava pagando com meu próprio suor e empréstimos. Eu estudei mais do que nunca e valeu a pena. Entrei para a lista do reitor pela primeira vez. Quando mostrei minhas notas para James, ele me pegou e me girou em nossa minúscula cozinha, quase derrubando nossa mesinha. James tem sido minha rocha em tudo isso. Mesmo quando estamos ambos exaustos e irritados, ele nunca sugeriu que talvez meus pais estivessem certos ou que nosso relacionamento não valesse a pena. Ele tem trabalhado horas insanas, mas ainda encontra tempo para fazer pequenas coisas que me fazem sentir amada, deixar bilhetinhos nos meus livros didáticos, trazer uma única flor que encontrou no caminho para o trabalho, fazer chá para mim quando estou estudando até tarde. A maior surpresa veio há cerca de 2 meses, quando James recebeu uma oferta de cargo de gerente. O dono está envelhecendo e quer se afastar das operações diárias, e acha que James tem a combinação perfeita de conhecimento de livros e senso de negócios. Veio com um aumento salarial significativo e benefícios reais, o que pareceu ganhar na loteria depois de meses de aperto. Mais ou menos na mesma época, um dos meus clientes freelancers me recomendou a um amigo que dirige uma pequena agência e eles me ofereceram um cargo de meio período que eu poderia fazer enquanto terminava a faculdade. O salário não é incrível, mas é estável e há potencial para tempo integral após a formatura. Com nossa nova renda combinada, finalmente pudemos começar a procurar um apartamento um pouco maior. Nosso contrato de aluguel estava terminando de qualquer maneira, e por mais que tivéssemos feito aquele minúsculo estúdio funcionar, estávamos ambos enlouquecendo com a falta de espaço. Encontramos este adorável apartamento de um quarto que ainda é acessível, mas tem armários de verdade e uma cozinha onde mais de uma pessoa pode ficar ao mesmo tempo. O dia em que assinamos o contrato de aluguel pareceu um marco tão grande. Nós fizemos isso, não o dinheiro dos meus pais, não a ajuda de ninguém. Apenas nós trabalhando duro e nos apoiando mutuamente. Eu posso ter chorado um pouco quando o proprietário nos entregou as chaves. Ok, eu definitivamente chorei. James tem a evidência fotográfica embaraçosa. Meus pais mudaram de tática novamente. Agora que perceberam que estou realmente me virando sozinha, meu pai ligou na semana passada com um pedido de desculpas estranho, que na verdade não era um pedido de desculpas. Ele disse algo sobre como poderia ter exagerado, mas ainda acredita que estava agindo no meu melhor interesse. Então ele tentou mencionar casualmente que o filho do amigo dele, Jeffrey, estava de volta à cidade depois de terminar a faculdade de Direito e perguntou se eu me lembrava dele daquele evento do clube de campo anos atrás. Eu literalmente não conseguia acreditar. Depois de tudo
tudo ele ainda estava tentando me arranjar alguém do nosso círculo. Eu disse a ele que estava muito feliz com James e a menos que ele estivesse ligando para se desculpar sinceramente por tentar subornar meu namorado e me cortar financeiramente não tínhamos nada para discutir. Ele ficou todo indignado sobre como eu estava jogando oportunidades fora e eu simplesmente desliguei. 5 minutos depois minha mãe mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo desnecessariamente cruel com meu pai que estava estendendo um ramo de oliveira. Eu respondi com uma única mensagem: um ramo de oliveira não vem com cordas anexadas. A formatura é em 3 semanas e tenho lutado com a decisão de convidá-los ou não. Rose diz que eles esperam estar lá e tem dito aos familiares que comparecerão. Honestamente, não sei se quero que eles me vejam aceitar o diploma que terminei sem a ajuda deles, ou se a presença deles apenas lançaria uma sombra sobre todo o dia. James diz que a decisão é completamente minha e ele apoiará qualquer que seja minha escolha, mas posso dizer que ele está preocupado com outro confronto. A mãe dele está vindo. Ela é a pessoa mais doce do mundo e basicamente me adotou neste ponto. E não quero que nenhum drama arruine o dia. A parte mais estranha de tudo isso é que apesar de quão difíceis foram esses 6 meses me sinto mais eu mesma do que nunca. Tomar minhas próprias decisões, pagar minhas próprias contas, resolver problemas sem a rede de segurança dos meus pais tem sido aterrorizante, mas também libertador. É como se eu finalmente soubesse do que sou capaz e é muito mais do que eu pensava. Atualização final. Já faz um tempo desde minha última postagem e estive evitando esta atualização porque não sabia como juntar tudo. As pessoas têm perguntado o que está acontecendo, então aqui vai. A vida ainda é uma mistura, algumas vitórias, algumas dores de cabeça e muita coisa que está apenas se desenrolando e não tenho certeza para onde está indo. A formatura foi um grande evento, fiquei indecisa sobre convidar meus pais e finalmente enviei um convite, não porque eu tinha superado as besteiras deles, mas porque não queria me arrepender de não dar a eles a chance de me ver realizar isso sem a ajuda deles. Naquela manhã eu estava um nervo, mal conseguia colocar meu cabelo direito porque minhas mãos estavam tremendo. James tentou consertar, mas não entende nada de cabelo. A mãe dele, Sharon, chegou cedo, toda sorrisos e orgulho, o que ajudou um pouco. Eles vieram. Eu os vi espreitando na última fila durante a cerimônia. Minha mãe em um vestido chique e meu pai em seu terno habitual como se estivesse fechando um negócio. Eles não aplaudiram nem nada, apenas ficaram lá assistindo. Depois eu estava tirando fotos com James e Sharon quando eles se aproximaram. Minha mãe tentou me abraçar, mas eu recuei. Não foi intencional, apenas um reflexo. Meu pai deu a James um aperto de mão rígido. Eles disseram parabéns, mas parecia que estavam apenas cumprindo tabela. Sharon sugeriu almoçar e eles recusaram com alguma desculpa sobre planos. Eu já esperava isso. Eles não estavam lá por mim, apenas para manter as aparências. Uma semana depois minha mãe mandou uma mensagem sobre um jantar de celebração no restaurante sofisticado deles. Eu ignorei, mas concordei em tomar um café curiosa para saber o que eles diriam. De mau humor eles começaram com conversas sobre a vida deles e depois me pressionaram sobre meu futuro. Mencionei o emprego integral na agência e a expressão do meu pai simplesmente caiu como se eu tivesse dito que estava pedindo esmola na rua. Então minha mãe me entregou um envelope, um cheque de $5.000, presente de formatura. Eu sabia o que estava acontecendo. Eles disseram que tinham reconsiderado e me apoiariam se eu fosse sensata, o que significava largar James. Eu devolvi o cheque e disse que estava bem sem ele. Meu pai se irritou. Disse que eu estava colocando um cara acima da família. Eu disse a ele que não era sobre James, era sobre eles tentando controlar minha vida. Deixei-os sentados lá atonitos. Eles têm bombardeado meu telefone desde então, minha mãe com seu jeito preocupado, meu pai com suas palestras de estamos preocupados. Eu basicamente ignorei focando no que vem a seguir. A livraria do James tem sido uma aventura. Ele comprou do proprietário. E sim, é difícil. O lugar tem problemas. A fiação antiga pifou há um tempo e o estoque tem sido complicado. Mas ele está fazendo funcionar. Meu salário na agência aumentou e com a correria dele não estamos mais afogando em dívidas. O aluguel estava ficando absurdo. Então arriscamos e pegamos uma hipoteca desta casinha. É rústica, com goteiras, pisos rangendo e uma mancha estranha no teto, mas é nossa. Estamos reformando aos poucos e está começando a parecer um lar. Mesmo que eu esteja sempre esfregando tinta das minhas mãos e James esteja resmungando com vídeos de DIY. Tivemos algumas vitórias no entanto. Na semana passada eu estava farta do barulho dos meus pais, então liguei para eles por videochamada no WhatsApp sem avisar. Eles atenderam parecendo surpresos e eu simplesmente fui direto ao ponto. Virei a câmera e mostrei a eles meu certificado de lista do reitor pendurado. Acenei com os documentos da hipoteca com nossos 2 nomes e depois saí para mostrar James na loja com a placa de proprietário. De volta para dentro dei a eles um tour rápido. Eu disse:
Vocês chamaram James de Zé Ninguém e ofereceram a ele $10.000 para assumir porque eu merecia melhor. Isso é o que esse Zé Ninguém me ajudou a realizar em um ano sem a ajuda de vocês, sem cordas. A expressão do meu pai ficou tensa e ele começou a falar. Disse que eu estava me exibindo e sendo mesquinha. Eu disse a ele que não era sobre isso, apenas fatos. Eles estavam errados sobre nós. Ele retrucou que a casa parecia básica e que provavelmente estávamos apertados financeiramente. Eu disse que estávamos fazendo do nosso jeito, não do deles, e que era isso que importava. Minha mãe entrou na conversa, mais suave, dizendo que sentia minha falta. Ela se desculpou pelos perfis de namoro, mas depois acrescentou que ainda acha que James e eu estamos indo rápido demais. Eu disse a ela que faria coisas em família se eles pudessem manter a calma, mas que eu não deixaria mais eles julgarem James. Meu pai tentou discutir, então encerrei a ligação. Não precisava ouvir mais. Eles se afastaram um pouco desde então, mas não estou prendendo a respiração. James e eu estamos sólidos. Alguns dias a casa parece uma vitória real. Outros estamos cansados e irritados um com o outro, mas estamos resolvendo. A loja é uma correria. O dinheiro está apertado e meus pais ainda estão presos em seus caminhos. Não sei se eles algum dia realmente entenderão ou se eu algum dia pararei de me sentir estranho em relação a eles.